preço da gasolina? Por que tentar controlar ou reduzir artificialmente esses preços não são boas ideias? Antes de tudo, a gente precisa entender como funciona o ajuste de preços da gasolina e dos derivados como o gás de cozinha e o gás natural veicular aqui no Brasil. Eles são determinados pela Petrobras, a nossa maior exploradora e produtora de petróleo aqui do país. Lembrando que a Petrobras, ela é uma empresa mista, ou seja, ela tem metade do capital nas mãos do Estado e a outra metade em capital aberto, ou seja, eu, você e todo mundo podemos comprar uma ação da Petrobras lá na bolsa. A política de preços atual da Petrobras segue a paridade internacional, ou seja, conforme movem os preços de combustíveis no mercado internacional, também move aqui dentro. Por exemplo, se tiver uma guerra em algum país produtor de petróleo, como a Rússia, isso certamente afeta a oferta de petróleo no mundo e faz com que os preços do petróleo subam. Isso certamente impactaria o preço da gasolina aqui dentro do mercado brasileiro. Quando essa política foi implementada lá em 2016, a ideia era que o ajuste fosse mensal, mas hoje em dia isso ocorre às vezes. A gente não tem grande transparência de quando a Petrobras vai realizar esses ajustes. Por exemplo, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, eu sei que o preço da gasolina está defasado em mais ou menos 16%. Ou seja, a gente está vendendo no nosso mercado doméstico em 16% a menos do que está sendo cotado o petróleo no mercado internacional. Antes da implementação dessa política, que começou lá em 2016, o ajuste dos preços domésticos de gasolina se dava por decisões políticas ali entre a Petrobras e o governo federal. Isso tinha ainda menos previsibilidade do que a gente tem hoje. E, de fato, quando os preços subiam internacionalmente, nem sempre eles subiam aqui dentro. Isso controlava a inflação no curto prazo. Mas como eu vou falar logo agora, essa política não é muito sustentável no longo prazo, além de causar distorções no mercado e prejudicar a própria empresa. Aí surge a pergunta, mas por que usar a paridade internacional do petróleo? Primeiro, porque tem impactos na economia como um todo. Sem seguir a movimentação dos preços internacionais, a gente podia acabar causando desabastecimento interno de combustíveis. Isso porque mais ou menos 20% do combustível que a gente consome lá na ponta são produzidos por outras empresas dentro e fora do país. Ou seja, se a gente não seguir o preço internacional, essa galerinha que produz esses 20% não ia querer vender aqui dentro, porque quem ia querer vender mais barato se poderia vender seguindo os preços internacionais? Beleza, então por que a gente não produz e vende tudo aqui de uma vez? Bom, a primeira coisa é porque a gente não tem capacidade de refino suficiente. Ou seja, a gente exporta o nosso petróleo bruto e importa grande parte do petróleo refinado, aquele que de fato a gente consome lá na bomba enchendo o tanque do carro. E para de fato ter capacidade técnica para fazer todo esse refino, a gente precisa de quê? De investimentos. Mas esses investimentos só vão ser atraídos se o quê? A gente seguir os preços internacionais, porque quem vai querer investir se vai vender por mais barato? Assim, esse controle de preços acaba inviabilizando tanto importadores quanto refinadores do petróleo. Ou seja, tentar manter os preços abaixo do que eles estão no mercado pode acabar sim com uma crise de obsolescência da nossa indústria, fica tudo lá para trás, a gente não consegue produzir nada de ponta e efetivamente um desabastecimento se a gente levar isso para um extremo, certo? Esses foram os impactos econômicos. Agora vamos falar dos impactos na empresa, na Petrobras, aquela que é metade do governo e metade de acionistas. Como eu falei, a gente exporta bastante o petróleo bruto e importa boa parte do petróleo refinado. Se a Petrobras começar a vender por preço mais barato aqui dentro do mercado, isso vai criar um buraco imenso na contabilidade da empresa. Porque ela vai comprar por um preço e vai ter que vender no mercado interno por um preço menor do que esse. E aí, quem que vai cobrir essa diferença? Levando para um extremo, se a empresa estiver quase quebrando, quem vai pagar vão ser eu, você e todo mundo por meio de impostos, porque afinal de contas, a empresa é metade estatal. Por outro lado, se a empresa der lucro, isso significa mais capital também para o governo, que é um grande acionista da empresa. Vamos falar alguns números. Em 2016, quando começou essa política de paridade internacional, a Petrobras registrou prejuízo de mais de 18 bilhões de reais, ou seja,
não foi muito dinheiro ali para os seus acionistas privados e nem para o Estado. Já depois disso, quando a gente teve ali uma valorização grande do petróleo e também do dólar, esses lucros começaram a crescer, seguindo a nova política de paridade internacional e várias outras medidas que foram tomadas na empresa. Isso fez com que grande parte desse lucro voltasse para o governo federal em forma de dividendos. Entre 2018 e 2020, foram mais de 30 bilhões distribuídos entre os acionistas da Petrobras. 11% disso foi para a União, que usou isso para gastos públicos. Além disso, o governo também arrecada via impostos de produção normais, além de royalties, porque a gente está falando de exploração de um bem natural aí do país. E um último ponto que a gente tem que pensar é, se a empresa realmente falir, sendo a maior produtora e exploradora de petróleo do Brasil, e aí, imagina a crise que isso não ia dar por aqui. Beleza, a gente já viu todos os impactos de tentar controlar os preços que são praticados ali no mercado doméstico. O que está sendo proposto agora, de fato, é um controle de preços, mas via redução de impostos. Por que isso também não é uma boa ideia? Basicamente porque é insustentável ao longo do tempo. Vamos supor que se elimine impostos estaduais, federais, quanto mais você tira de imposto, logicamente, o preço final da gasolina vai caindo. E isso impacta na inflação. A inflação vai caindo como um todo. Quanto mais imposto, mais a inflação cai. Mas da onde vem esse dinheiro? O governo não estava arrecadando esses impostos e usando para vários bens e serviços que ele provém dentro do seu orçamento? Pois é, não tem almoço grátis. Isso ia ter que ser pago de alguma forma. Isso seria pago então ou pela elevação de impostos no futuro, a gente tira hoje, mas põe um outro imposto amanhã para recompor, ou quem sabe esse mesmo imposto depois das eleições vai ser aumentado. Ok, ninguém quer subir imposto. Isso pode virar dívida pública, aquela que o governo emite para se financiar e prover bens e serviços para a sociedade. Mas é aquela mesma dívida que a gente já deve um montão e que com os juros subindo, ela tá ficando cada vez mais cara por conta da inflação mais alta. E adivinha só, quanto mais a gente deve, mais a nossa dívida fica mais cara, porque os investidores cobram mais caro. Por quê? Porque eles têm medo que a gente vai simplesmente imprimir um monte de dinheiro para poder pagar a nossa dívida. E aí, quando a gente pagar esses investidores, a moeda não vai valer mais nada. Ou seja, essa redução de imposto no curtíssimo prazo pode ser positiva, mas no longo prazo ela vai voltar, ou via maiores impostos, ou via mais inflação e no fim, mais juros. E a gente acaba o quê? No ponto de partida, tentar reduzir o preço das coisas. Finalmente, vale lembrar que tudo isso pode até ser inócuo, porque como o preço da gasolina é bastante volátil no mercado internacional, ninguém garante que esse preço não vai continuar subindo e que todo esse esforço, toda essa deterioração fiscal vai ter sido basicamente em vão. Ok, então esse problema não tem solução? Tem algumas soluções. No curto prazo, subsídios bem direcionados justamente para aqueles que mais precisam fazem sentido, inclusive já estão sendo implementados, como é o Vale Gás, para ajudar famílias de baixa renda a conseguir adquirir o gás de cozinha para cozinhar. Ainda no curto prazo, um ambiente de maior estabilidade política e especialmente fiscal sobre os gastos no longo prazo ia favorecer a nossa moeda, que, aliás, apesar de ter valorizado nos últimos meses, ela ainda segue bastante desvalorizada, justamente porque os investidores estão precificando o risco de se investir por aqui. Se a nossa moeda fosse mais valorizada, essa diferença, da alta do preço do petróleo ia ser um pouquinho menor. Afinal de contas, o barril de petróleo subiu mais de 80% desde janeiro do ano passado. E isso ainda foi multiplicado pela desvalorização da nossa moeda. Se a nossa moeda tivesse mais valorizada, os 92 dólares que o barril de petróleo está custando hoje ia ser um pouquinho mais barato. Mas no longo prazo, a maneira de se controlar o nível de variação dos preços dos combustíveis passa justamente pela regulação, criando um mercado mais atrativo para investimentos, com maior concorrência, que a gente sabe por dados empíricos, história, outros países que de fato trazem uma maior produtividade. Sim, a regulação é importante e os mercados não se autorregulam, mas ela tem que incentivar e não atrapalhar o capital e o desenvolvimento de novas tecnologias, que é super importante para a exploração, por exemplo, do petróleo.
Um exemplo disso é facilitar as regras para o engarrafamento do gás de botijão, que acaba fazendo com que poucas empresas possam ter acesso a esse mercado e que elas possam jogar o preço mais para cima. Em resumo, não tem solução ou poção mágica, e o mercado e os investidores sabem disso. Sabem que toda solução mágica tem consequências, precificam isso na nossa moeda, no nosso mercado, e isso impacta não somente os nossos investimentos, mas a vida de todos os brasileiros.